Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos aqui a nossa aula demonstrativa sobre o curso de formação em psicanálise clínica. E para explicar, sobre a psicanálise clínica, nós vamos fazer o quê? Qual que é o nosso tema? O tema é como funciona a mente humana e por que adoecemos. Nós dividimos em duas etapas, ou seja, o primeiro vídeo que vocês vão assistir é de como a mente funciona e o segundo vídeo será o porquê adoecemos. Então vamos entender sobre o funcionamento da mente humana. Nos dias de hoje é comum você observar que tem ali casais que têm problemas de relacionamento. Às vezes, dentro de um mundo corporativo, você olha e percebe que as pessoas estão bem, passa 5 minutos, de repente, um está batendo na mesa, um outro está discutindo com um colega do trabalho, ou muitas vezes, quem já não presenciou uma briga de trânsito, onde uma pessoa está dirigindo muito bem, de repente acontece uma confusão, um fecha o outro e do nada começam a bater boca, começam a discutir. Então, o que explica esse tipo de comportamento? A psicanálise consegue explicar. Para isso a gente vai fazer um empréstimo, um empréstimo cultural, passando pelos teóricos Freud, Winnicott, Melanie Klein, Reich, Jung e Lacan. Falando então dessa primeira parte, quem que nós vamos falar? Do Freud. Para entender como a mente funciona, vamos pegar os conhecimentos freudianos. Freud, que nasceu onde hoje é a República Tcheca, nasceu em 6 de maio de 1856, onde em 1873, aos 17 anos, ele deu início à sua formação médica em neurologia em Viena. Morreu aos 83 anos em Londres em 1939. Freud era médico e começou a perceber o seguinte, que alguns sintomas não eram possíveis de ser tratados com medicamentos. E ele se interessou por esse assunto, onde ele instituiu a psicoanálise na época. Psicoanálise, o que hoje a gente chama de psicanálise. Começou a dar certo ao ponto em que ele começou a ter discípulos, como Jung, e aí começou a crescer a história da psicanálise. Vamos entender então, para falar de como que a mente funciona, vamos entender então o que é a psicanálise. Já ouvi falar, mas eu não entendo ainda o que é a psicanálise. Psicanálise então, vamos para uma definição. É um procedimento para investigação de processos mentais, praticamente inacessíveis de outra forma, especialmente vivências internas e profundas, como pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos. A terapia psicanalítica, ela estimula a pessoa a se conhecer melhor, aceitando as suas limitações, ajustando suas questões mal resolvidas e que geram sofrimento e angústia, aprimorando seus pontos fortes, permitindo assim a sua transformação. A pessoa que faz terapia de ordem psicanalítica, fazendo terapia conseguimos ter força, ou seja, energia, para nos encontrar um processo de enfrentamento pessoal, para que aos poucos aprendemos a aceitar o nosso verdadeiro eu, lidando melhor com a sua imperfeição, mas compreendendo a plenitude de todas as suas possibilidades. Através do processo terapêutico, passamos a perceber coisas que não conseguiríamos saber sozinhos. É na terapia que sentimos o quanto somos iguais uns aos outros e que não há ninguém melhor ou pior. Cada um tem o seu tempo e que sem nos aceitarmos nunca poderemos encontrar a nossa verdadeira felicidade. Então, falando em terapia, o que é então a terapia? O que é a psicanálise? Psicanálise, ela diz o seguinte em resumo: tudo que você é hoje, em termos de comportamento, em termos de ser humano, você é hoje fruto do que aconteceu, do que você viveu no seu passado. Então, aquilo que você viveu no seu passado reflete no dia de hoje. Um exemplo, imagina um executivo que trabalha em uma empresa, ele trabalhando nessa empresa, ele começa a ter problema de relacionamento com o chefe dele.
E aí ele começa a se questionar, o porquê que eu tenho essa questão com o meu chefe? Eu não entendo o que está acontecendo. E ele acha que é algo atual. Mas na verdade isso está muito mais antigo, isso está muito mais antigo na vida dele. De repente, com essa pessoa, com esse indivíduo, ele teve uma identificação, ele teve uma educação com os pais, onde os pais eram tiranos, onde os pais eram agressivos. De repente o pai batia nele, ele ia buscar refúgio com a mãe batia nele. Quando ele ia buscar refúgio com a mãe, o pai também batia nele. Então na infância ele foi cercado de tirania e de agressão. E aí como que a nossa mente liga, né? Pela ótica da psicanálise, esse tipo de acontecimento. O chefe na nossa mente, ele representa uma coisa que chamamos de figura de autoridade. E pai e mãe, na cabeça dele é o quê? Figura de autoridade. Então, quando ele está frente ao chefe dele, quem na verdade ele está enxergando? O pai e a mãe. E ele repete esse padrão através de uma atuação sem saber o porquê. A terapia vai ajudar ele a identificar esse ponto, trabalhar esse ponto, onde ele vai resolver com os pais a situação, mesmo que seja possível somente em pensamento, mas isso está na cabeça dele, na mente dele. A partir deste momento, ele passa a ter uma convivência diferente com o chefe e com todo mundo que ele precisa lidar com uma certa hierarquia. Então isso é o que a psicanálise, um pouco do que a psicanálise pode fazer para o indivíduo evoluir. Mas vamos entender então como a mente funciona dentro dessa linha psicanalítica, fazendo o empréstimo cultural dos conhecimentos freudianos, né? Então como que a nossa mente funciona? Tudo o que acontece, né, ao nosso redor, nós captamos, né, pelos nossos 5 sentidos, e aí isso é armazenado dentro da nossa mente, onde ela é dividida em 2 compartimentos, como se fosse um iceberg. Nesse iceberg você vai ter a parte superficial dele, que representa somente 5%. Esse 5%, que é o que está na superfície, é o que a gente chama de consciente. E a parte que está mais submersa, ou seja, que nós chamamos de inconsciente, é ali que estão as nossas capacidades, as crenças, a identidade e o valor que nós temos. Então, todo o trabalho de linha psicanalítica, ele vai trabalhar a parte submersa, porque é nessa parte submersa que você tem o determinado comportamento. E aí, com esse comportamento, você acaba colocando para o mundo afora. Então nós dissemos o seguinte: dentro de todo indivíduo há uma criança, ou seja, dentro de mim existe uma criança, quando tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, e essa criança, ela implica muito, né, nos nossos costumes e na maneira com que a gente enxerga o mundo. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. Então vamos entender um pouco como é que funciona para que a gente, desde a nossa fase infantil, desde a nossa fase de criança, como esses conhecimentos vão parar no nosso inconsciente, ou seja, naquela parte profunda do iceberg. Nós nos relacionamos através dos nossos 5 sentidos, nós chamamos de VATOP. 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. A todo momento nós somos permeados pelos nossos 5 sentidos. E é como se nós tivéssemos uma linha de tolerância, máximo e mínimo, para as nossas emoções. Se você tiver um pico de emoção, que seja de alegria, tristeza, medo ou raiva, que passa desta faixa de tolerância, a tua mente vai pegar esta parcela e guardar no inconsciente. Então, em nosso inconsciente, tem todas as nossas experiências emocionais, todas as nossas vivências emocionais, desde a tua infância. Um exemplo que a gente pode citar é, para você, se você fez a experiência do Danoninho, aonde você pega um pote de Danone, um feijãozinho, coloca ali um algodão, e aí você vê, de um dia para o outro, a criança vê ali brotar um pezinho de feijão. A alegria é tanta que ela esboça através de um sorriso.
E é capaz de você lembrar disso até hoje. Como você lembra disso até hoje? Faz muito tempo? Com certeza faz muito tempo. O que te permite lembrar disso até hoje? A emoção que foi armazenada em teu inconsciente. Então, tudo que tem emoção vai para o nosso inconsciente, né? Olha um outro exemplo. Se eu perguntar para você o que você estava fazendo em 1º de maio de 1994, você lembra? Se você não lembrar, tá tudo bem. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. O que você estava fazendo quando você soube da morte do Ayrton Senna? Aí me veio a lembrança. Sabe quando aconteceu? 1º de maio de 1994. Por que da primeira vez você não lembrou? Porque nós não fizemos a pergunta acionando, né, um conteúdo emocional. Na segunda pergunta, né, o que você estava fazendo quando você soube da morte do Ayrton Senna, você acionou um campo emocional. Então, tudo que tem de campo emocional está armazenado no seu inconsciente. Para entender melhor, né, esse mecanismo, essa situação que nós temos em nossa mente, né, vamos continuar com o empréstimo cultural e pegar aquilo que o Freud desenhou, aparelho psíquico. Freud, então, ele postulou a primeira e a segunda tópica para explicar o funcionamento da mente através do que ele chamou de aparelho psíquico, desenhado em primeira tópica e segunda tópica. Na primeira tópica, ele colocou o seguinte: consciente, pré-consciente e inconsciente. Na segunda tópica, ele criou o id, ego e superego. Mas o que vem a ser o id, o ego e o superego? O id é a nossa fonte, né, de armazenamento que fica em nosso inconsciente, onde é armazenado todos os nossos conteúdos emocionais. E no ego? No ego é o nosso campo de operação, nosso campo operacional. É o ego que se relaciona com o mundo externo, com o mundo interno. E o superego? O superego, ele é o nosso juiz. É ele que fala o que podemos e o que não podemos fazer. E como que eu mando essas informações para o nosso inconsciente? Através do nosso VATOP. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Juntando todos esses 5 sentidos, se a experiência tem um conteúdo emocional, ela vai para o inconsciente, ou seja, ela vai para o id. Então, no id, o que nós temos? Somente conteúdo emocional. Desde o teu nascimento até os dias de hoje. Então, você tem ali a experiência de 1º de maio de 94, a experiência do feijãozinho, o seu casamento, perda de entes queridos. Tudo que é de conteúdo emocional está armazenado no id. Só que chega um momento em que esse conteúdo emocional que está guardado no id, ele começa a querer passar para o campo consciente. E aí ele começa a querer devolver esse material, né, para o campo consciente. Então no id, o que eu tenho ali? Conteúdos, né, emocionais. E aí o meu superego ele diz o que? Ele é minha razão, ele é meu juiz. Embaixo do superego, o que nós temos? O ego. No ego eu não posso ter nada de conteúdo emocional. Então, como que funciona? O que tem no id não tem a permissão do superego para ir para o campo do ego. O que está no id precisa ficar no inconsciente. Mas às vezes esse material tenta passar para o campo, né, para o campo do consciente, ou seja, onde está o ego. Daí acontece, o superego tem dois soldados, vamos dizer assim. Um é chamado e conhecido como o mudinho, né, que a gente chama também de primeira censura, e o outro soldado, vamos dizer assim, é o chamado de tu, que seria a segunda censura. O mudinho, né, que a gente vai chamar ele dessa maneira, em vários livros ele é citado com esse nome de mudinho, ele causa o que no indivíduo? As distonias emocionais. Bom, vamos entender então o que é distonia emocional. É quando a gente tem ali, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho tremor, taquicardia, suor, tenho insônia. Significa que essa distonia emocional está sinalizando que o material do meu inconsciente está querendo vir para o campo consciente. Mas não me é permitido. Quando acontece,
desse material conseguir passar por esse primeiro soldado e alcançar o campo consciente, o superego, ele aciona quem? O tu. O tu é quem? A segunda censura. O tu é aquele que acusa. Então nós temos dois soldados embaixo do superego, onde ele vai dizer o seguinte: primeiro é o mudinho, que vai te causar a distonia emocional. O segundo é o tu, que é onde ele vai te provocar a culpa. Vamos colocar na prática para ver como é que funciona? Quando você tem numa situação o id com o superego ele é a razão e o id ele é só emoção. De repente você está na tua vida e você recebe um convite dos seus amigos. Olha, hoje é uma quinta-feira, vai ter aí, o pessoal vai se encontrar em uma determinada balada, né? Vai ter open bar, vão estar todos os amigos, né? E a gente vai se divertir bastante. Mas é uma quinta-feira, né? E na sexta-feira o indivíduo tem que trabalhar. Aí o pessoal começa a convidar ele e ele começa a sentir o quê? As distonias emocionais. Porque o id quer festa. O id, ele é emoção. Dentro dessa emoção, o que o indivíduo começa a ter? As distonias. Ele começa a ter tremedeira, começa a suar. Ele fala, eu preciso ir nesta festa. Se ele cede e vai nessa festa e chega em casa 3 horas da manhã. Na sexta-feira, 6 horas, ele tem que estar de pé. O que acaba acontecendo? Quando ele acorda, o superego manda a segunda censura, que é o tu. E o tu manda o quê? A culpa, onde o indivíduo diz o seguinte, eu não devia ter saído ontem, né? Então é assim que funciona a dinâmica entre id, ego e superego. Nós temos também o material que está no inconsciente, ele vem por uma ação que nós chamamos de investimento, ou seja, é uma força que vem do nosso inconsciente. E esse investimento, ele tem uma carga emocional. Essa carga emocional que vem do investimento, ele se atualiza pelas nossas vivências emocionais e ele se atualiza com as nossas tendências arcaicas. E ele tende a vir para o campo consciente. Quando ele chega no campo consciente, o que ele carrega? Emoção. Novamente aparece o superego. Eu posso ter emoção nesse campo do ego? Não posso. Então, acontece a ordem. Devolve esse material para o campo inconsciente. E aí fica investimento com contra-investimento. É como se duas forças estivessem se chocando. O que acaba acontecendo? Uma hora se perde energia. Essa perda de energia é uma das... Existem vários outros sintomas e situações que a gente precisa avaliar, mas essa é um dos sintomas e uma das situações que causa a depressão, a perda de energia, por você estar tendo que contra-investir um material, ou seja, tendo que guardar um material que deveria ficar no inconsciente. Então a gente começa a entender o porquê que o indivíduo começa a ter determinados comportamentos. Os casais que brigam, o pessoal que briga dentro de uma empresa, é material que está no inconsciente e começa, de uma certa maneira, a passar para o campo consciente. A gente pode fazer um outro empréstimo cultural naquilo que o pessoal fala de crenças limitantes. Vamos entender também que, olha, crenças limitantes igual prisões emocionais, aquilo que te prende no passado. De repente, aquela criança que escutou de uma determinada figura de autoridade, um pai, uma mãe, um avô, um tio, né? Ele escutou aquela determinada frase, você é burro, a criança acredita. Você não vai conseguir, a criança acredita. Você não nasceu para isso, a criança acredita. Você nunca será uma pessoa de sucesso, isso não é para você. Quando uma figura de autoridade passa esse tipo de frase para a criança, ela acaba acreditando literalmente. E ela cresce com essas limitações em que foram colocados para ela, mas que na verdade não significam a capacidade que o indivíduo tem. Então isso pode ser também trabalhado quando se faz terapia de ordem psicanalítica. Entendendo essa situação, eu gosto muito de duas frases, uma de Freud e outra de Jung. Frase de Freud: as expressões não expressas, elas nunca morrem.
Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde, ou seja, está lá no inconsciente, né? Uma frase também que eu gosto muito que o Jung fez: até você tornar consciente, o seu inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro!